Eu sou Graciane Saliba e hoje aqui no Aquela Conquista temos como entrevistado o professor doutor Aziz Toufi Saliba, pós-doutor em Direito pela Université Laval, do Canadá, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Direito pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Atualmente é o vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e a pessoa que me inspirou para a minha carreira, meu irmão. Olá, Aziz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Aziz, qual é aquela conquista que você considera que mudou sua vida? Conquista profissional que mais me marcou foi a minha aprovação no concurso para professor adjunto na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2010. Aziz, e por quê? O que mudou o concurso na sua vida? Bem, na mesma semana eu havia feito concurso para uma outra instituição federal, a Universidade de Lavras, fui também aprovado. Então foi uma conquista que me demandou muita energia. Foi praticamente uma semana envolvido na realização de concurso. E foi a realização de um grande desejo, que era integrar uma das melhores universidades do Brasil. E quando você escolheu o curso de Direito? Qual foi o motivo que o levou a escolher o curso de Direito? Eu via no curso de Direito uma possibilidade de realização de justiça. Entendia que aquele curso me daria instrumentos para colaborar para um mundo melhor. Além disso, eu queria entender as normas que regulam a nossa sociedade. E logo após o curso, após a sua formatura, você decidiu fazer um mestrado. Esse mestrado foi cursado fora do Brasil, nos Estados Unidos. Conte um pouco pra gente como foi essa escolha, quando decidiu fazer o mestrado, o que viu na carreira com o mestrado. Bem, quando estava prestes a terminar a minha graduação, eu tinha em mente que queria seguir no magistério superior. Eu lecionei inglês durante 7 anos e queria continuar lecionando, mas lecionando direito. E então eu tive a satisfação de ser aprovado no mestrado em Belo Horizonte e também vi uma notícia de jornal que haveria uma seleção da FIENG e da Fulbright. A Fulbright é um órgão do governo americano e que eles escolheriam 10 pessoas de diferentes áreas para cursar mestrado nos Estados Unidos. Eu então resolvi concorrer à vaga e tive a honra de ser selecionado dentre os 10 para fazer mestrado na Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. E hoje, para os estudantes que querem fazer um mestrado, como é essa escolha? Como eles conseguem ver quando há bolsa para estudar no exterior? Como pode ser uma dica para eles conseguirem essa bolsa no exterior? A obtenção de mestrado no exterior com bolsa é algo cada vez mais difícil. Há alguns programas específicos de alguns países, Alemanha, Holanda, França tem alguns programas específicos, mas o governo brasileiro não tem apoiado e mesmo órgãos como a Fulbright, que também apoiavam a realização de mestrado nos Estados Unidos, não têm adotado esta conduta. Fazer o doutorado no exterior é mais simples do que fazer um mestrado. Ou melhor, é mais fácil conseguir bolsa para o doutorado do que para o mestrado. E o que o governo brasileiro tem apoiado mais é a realização do que nós chamamos estágio doutoral ou doutorado sanduíche, um período de estadia no exterior para a realização de pesquisas, que vai de 3 meses letivos a 1 ano. E onde sai esse edital? Onde os estudantes podem ver esse edital para cursar o doutorado, uma parte dele fora do Brasil? No caso, os próprios programas de pós-graduação podem ter as suas seleções. No caso aqui de Minas, nós temos 2 programas de doutorado em Direito, a UFMG e a PUC, e ambos têm seleção para a realização de estágio doutoral.
Então, é o próprio programa que normalmente diz quando vai proceder a seleção. Normalmente, essas informações são obtidas na secretaria do próprio programa. Às vezes eu tenho visto alguns problemas com revalidação de diploma obtido no exterior, principalmente no caso de mestrado e doutorado. Como é essa revalidação? Quando é válido no Brasil? Realmente pode cursar o mestrado ou doutorado fora do Brasil e depois reconhecer o diploma aqui? Em princípio, o caminho é o reconhecimento do curso obtido no exterior por uma universidade brasileira, nos termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 1996. A universidade brasileira que que oferta aquele curso, ela pode proceder ao seu reconhecimento. Então, essas pessoas têm de procurar uma universidade que tenha o curso, se ela fez mestrado, que tenha o curso de mestrado ou de doutorado naquela área, se ela fez doutorado, que tenha o curso de doutorado naquela área, e a universidade vai proceder a uma análise do que ela fez no exterior, do número de créditos que ela obteve, do trabalho que ela realizou, e vai se pronunciar sobre a equivalência ou não equivalência desses estudos aos estudos aqui no Brasil. Aziz, e o pessoal que tem feito atualmente mestrado, doutorado fora, a maioria dos cursos têm sido reconhecidos aqui? Olha, Gra, há uma variação substancial e há uma variação mesmo de uma instituição para outra. É possível que uma instituição, ao analisar a documentação, chegue à conclusão que o curso não é equivalente e que outra tem uma conclusão diferente. Mas o que nós observamos é que cursos que são desenvolvidos em períodos de férias, alguns cursos que ocorrem em julho, janeiro, têm uma dificuldade muito maior de reconhecimento aqui no Brasil do que cursos que são mais tradicionais, que obedecem aí a um formato mais tradicional de oferta durante todo o ano letivo. Aziz, dentro da sua experiência profissional e inclusive acadêmica, grande parte foi nos Estados Unidos. Qual é a principal diferença que você nota no sistema educacional dos Estados Unidos e no Brasil, principalmente nas faculdades de Direito? Bom, algumas diferenças importantes são: o Direito nos Estados Unidos ele é um curso de pós-graduação. Você tem de ter já uma graduação, pode ser em qualquer área. Pode ser na área de engenharia, na área de ciências biológicas, na área de história, não importa. Isso muitas vezes é usado até pelo indivíduo para posteriormente direcionar a sua formação. Mas ele vai fazer 3 anos de curso de Direito. É um curso, portanto, de pós-graduação. É um curso caro, o número de instituições que oferta o direito é muito menor do que aqui. Nós temos cerca de 200 cursos de direito nos Estados Unidos, aqui nós temos cerca de 1.300 cursos. E há uma grande ênfase, o aluno, o discente, tem que se preparar bastante antes das aulas. Você tem uma média aí de 50, 60 páginas por semana, por disciplina. Então já existe a preparação prévia e já chega para a aula com a leitura já feita? Sim, a aula ela consiste em discussão de artigos e de casos. Então há uma enorme relevância dessas leituras prévias. Sem elas fica bem difícil seguir as discussões. E as turmas, o número de alunos é grande ou pequeno? O número de alunos varia bastante. Você tem algumas disciplinas que são obrigatórias. Por exemplo, direito constitucional. Então, nessas disciplinas, você vai ter um número substancial de alunos, 200 alunos, às vezes, depende da instituição, mas elas são normalmente dadas em salas muito grandes. Enquanto que as disciplinas, somente no segundo e no terceiro ano do curso, quando você escolhe as disciplinas, você tem as disciplinas optativas, o número de alunos é um número bem inferior. Que vai aí de 10 a 20 alunos, 30 alunos, não passa disso. Às vezes, e qual a importância de um mestrado hoje? Eu creio que muita
hoje a graduação ocupa um lugar que talvez há 20 anos tinha o segundo grau. O número de pessoas o que é ótimo, o número de pessoas que chegou à universidade aumentou substancialmente. Isso é muito positivo, repito. Com isso, é necessário, acredito, buscar uma formação adicional para se destacar. Agora, o mestrado, para aqueles que resolvem buscar o mestrado ele lhe dá a oportunidade de fazer pesquisa, ele lhe treina para fazer pesquisa. Então, você vai aprender como estudar com profundidade algum assunto e se expressar sobre aquela matéria. E qual a diferença entre o mestrado e a pós-graduação lato sensu ou a especialização? A pós-lato sensu ou especialização, ela é mais voltada para as necessidades de atuação profissional, né, para o mercado, e ela não tem a preocupação com pesquisa que se tem no mestrado. Quando você retornou dos Estados Unidos, fim do seu mestrado lá, como foi sua trajetória profissional aqui? Quais foram as dificuldades, os desafios que enfrentou logo na chegada? Bem, eu tinha uma inquietude que tinha quando fui para os Estados Unidos, era o que iria fazer ao retornar. E uma semana antes de voltar para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, eu recebi uma proposta de trabalho na antiga Fadon, atual Pitágoras, e alguns dias depois, na Universidade de Itaúna. Então, ao retornar, com muita satisfação, com muita alegria, eu fui fazer o que eu mais queria, que era ser professor do magistério superior. Aziz, eu agradeço muito, até porque eu tenho como referencial o meu irmão, professor Aziz, que hoje trouxe um pouquinho. E para encerrar, eu vou apenas contar um caso que quem foi meu aluno já ouviu esse caso em sala de aula, que eu jamais esquecerei. Eu estava em dúvida entre dois cursos, medicina e direito, quando então o meu irmão, aqui presente, me perguntou, mas por que direito, por que medicina? Eu falei, não, na verdade eu não quero direito a gente tem que decorar leis, e medicina eu posso salvar vidas. E foi aí que ele deu o meu primeiro empurrão, quando ele falou que, pelo contrário, direito também a gente salvava vidas, e com uma frequência às vezes muito maior, diante dos casos, diante do que a gente poderia fazer para quem se aproximava da gente quando precisava de algum artigo e que às vezes desconhecia o seu próprio direito. E foi aí que eu então decidi fazer o meu curso de Direito, e hoje eu trouxe para vocês o meu grande exemplo que me influenciou na minha carreira e na minha vida. Espero que tenham gostado. Siga a gente no YouTube, www.youtube.com/GracianeSaliba BRS. Tô te esperando, vem contar a sua conquista. Até mais!